A voar, instruí-vos, porto seguro para pousar. Amai-vos, são asas a voar. Instruí-vos, porto seguro para pousar. Amai-vos, são asas a voar. Instruí-vos, porto seguro para pousar. Amai-vos. Amai-vos. Boa noite, boa noite, boa noite. Que felicidade em mais uma terça-feira estamos com vocês. E esta é a segunda de muitas das terças-feiras, porque todas as terças-feiras, a partir das 20 horas, estaremos no ar com o programa O Espiritismo de Jovem para Jovem. Eu queria, primeiramente, antes de mais nada, agradecer a Deus por mais essa oportunidade e agradecer a Aninha, uma amiga de trabalho. Ela me garantiu que seria a primeira a acessar. E ela, pasme, ela está aqui desde as 5h30 aguardando a gente. Aninha, obrigado, minha filha. Um abraço para você e para todos aqueles que fazem parte da nossa família, Secretaria Municipal de Saúde de Natal. Dentro daquilo que nós agradecemos, nós não podemos deixar de agradecer a TV7 por estar nos apoiando nesse projeto, trazendo para todos nós a felicidade de levar aos lares, aos corações, a doutrina espírita como consolador prometido por Jesus de uma maneira simples e fácil. Aqueles lares que muitas vezes não a conhecem. Agradecer ao Seridó Espírita, que são os canais que estão transmitindo através do YouTube esse nosso programa, por todo o apoio que tem nos dado desde o princípio. Muito obrigado à TV7, muito obrigado ao canal Seridó Espírita. Inscrevam-se nos canais, nos ajudem a divulgar a doutrina espírita. Vamos fortalecer aqueles que nos apoiam como gratidão nossa. Semana passada, nós iniciamos esse nosso desafio com um tema maravilhoso. Tema esse que, se fôssemos repetir os programas, daríamos para fazer um ano de programa. Nós trabalhamos mediunidade, juventude e casa espírita. E foi um momento belíssimo de nossas vidas, vendo os nossos jovens falarem com todo carinho, com todo amor, do Consolador prometido por Jesus à humanidade. E hoje nós vamos tratar de um tema, dando sequência a todas as reflexões iniciadas na semana passada. Hoje nós vamos tratar de um tema de suma importância para nós pais, para nós mães, para nós jovens, para nós adultos, para nós humanidade. Nós vamos tratar do despertar da mediunidade. Esse é o tema que nós vamos trazer para o nosso debate nesta noite. Colaborem, envie seus comentários, envie suas perguntas, que nós vamos, a partir de agora, 1, 2, 3, pá! O despertar da mediunidade em seu lar. Espero que as reflexões construídas nesta noite alcancem o vosso coração, para que a luz do Mestre Divino possa invadir todo o seu ser, transformando o teu lar em um pouso da paz, em um pouso da harmonia, da felicidade e da alegria de viver. Em determinado momento, uma jovem mãe nos busca. Nos buscou assustada devido a um fato
que aconteceu em sua família. Eis que a sua criança, de 3 anos, chegou para ela e espontaneamente falou: mamãe, tem um homem aqui conversando comigo. E todos nós sabemos que é da sabedoria popular e foi classificado como o amigo imaginário das crianças. E aquela mãe assustou-se sem saber como proceder diante da sua criança, calou. E aquela criança começou a repetir aquela mãe, a relação mais próxima com aquele homem. E a mãe nos buscou totalmente preocupada com o seu Rebeca e nos perguntando se tudo aquilo que estava acontecendo com seu filho não seria um problema de ordem mental. Será que o seu filhinho não estaria sendo acometido de esquizofrenia? E eu digo, você preste mais atenção ao comportamento daquela criança e dê atenção ao que ele fala. E quando menos se espera, a criança chega para ela e relata: olha, vou fulano de tal, assim, 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 assado, com as suas características, está pedindo que a senhora não se preocupe, porque ele não vai fazer mal a mim. Imagine vocês, uma mãe, recebendo de uma criança de 3 anos uma notícia como essa. E aquela mãe, pelas características, pelo nome, e aquela criança não teria conhecido o seu avô, não o avô dele, o avô dela, o avô da mãe, da própria mãe. E assim, meus queridos amigos, nos diz as estatísticas que em cada 10 crianças, 3 delas apresentam questões como esta. E o que a doutrina espírita, como Consolador Prometido, tem para nos falar sobre isso? Primeiro passo, observemos as informações que os nossos pequeninos nos passam. Encaremos isso como uma coisa mais natural do mundo, porque nós estamos lidando com um ser viajor do tempo que está chegando ora ao nosso lar e nós não sabemos o que ele traz em sua bagagem. E são informações como esta que nos faz pensar e repensar e refletir muito no sentido da vida e do nascimento das nossas crianças. E a doutrina espírita nos informa, nos esclarece, através dos orientadores do amor, para nós que estudamos, que no processo reencarnatório ele só se completa aos 7 anos de idade. E durante esse período, toda criança ele tem uma relação mais aberta, mais ampliada, tanto com o invisível quanto com o visível. E daí as crianças, é normal que as crianças vejam, ouçam, confabulem com esses seres que estão ao nosso lado. E cabe a nós pais o devido cuidado, a atenção para com essas crianças. Mas isso não significa que a nossa criança esteja com a mediunidade despontando, despertando. Não significa que a nossa criança já seja médium.
determinado momento, perdoe-me o meu querido amigo do coração, um amigo me procurou e falou assim, olha, o meu filho está vendo, ele é um médio de grande porte e já tem um mentor para trabalhar com ele. E eu digo, meu filho, cuide mais da sua criança. Cuide mais da sua criança. Mas com a criança nós já sabemos como lidar, porque nós já temos a informação que a doutrina espírita nos passa, que até os 7 anos de idade elas estão interagindo com o mundo espiritual, com o invisível à sua volta, com mais facilidade, porque os seus laços, do seu corpo energético, assim como falava o apóstolo Paulo, do seu corpo espiritual, ainda não ligaram-se totalmente, está no processo de reorganização orgânica para que aquela criança possa estruturar-se, aquele ser, assumir o corpo por total. Mas acontece que, de repente, o meu jovem chega e ele então começa a ouvir, ele começa a ver espírito. E como realizar uma avaliação se o meu jovem adolescente, quando menos se espera, surge a presença de seres. Surge a presença de seres. E eu passo a refletir. O que será que está acontecendo com o jovem? O que posso fazer para ajudá-lo a sair desse... Muitas vezes, sem o conhecimento, nós achamos que é um tormento. Pode ser até um problema mental. Muitos de nossos jovens são internados, são levados a manicômios, são dados diagnosticados como esquizofrênicos, são muitas vezes isolados do convívio de outros jovens simplesmente por ter essa característica diferente. Então, nós devemos compreender que o ser, seja ele criança, seja jovem, seja adulto, adolescente, pré-adolescente, já esteja numa idade de experiência mais avançada, ele é sim um ser que interage a todo instante com o plano físico e o plano espiritual, através da sua essência, que é a essência espiritual. Então, nesta noite, nós vamos conversar sobre esse tema, o despertar da mediunidade. Nós queríamos, primeiramente, agradecer a cada um desses jovens que estão conosco já há algum tempo e que nos proporcionam segurança, confiança para enfrentarmos desafios como estes. Eu gostaria de chamar agora para que a gente possa iniciar o debate sobre este tema, o despertar da mediunidade. Mas antes, envie os seus comentários. Envie suas perguntas. Contribuam conosco. E compreendam. Somos estudantes da doutrina espírita. Somos jovens que estamos iniciando um processo de estudo. E em doutrina espírita não há expert, não há formado, não há doutorado. Há sim aprendiz constante, aprendizado constante e permanente. Quanto mais se estuda, mais necessidade se tem de estudar. E eu peço a cada um de vocês a compreensão para com os nossos jovens, que ora estão iniciando o estudo conosco, na juventude da Associação Espírita Obreiros da Vida Eterna. E eu convido você, jovem, nos busquem, formem grupos de estudos, se não quiserem participar dos nossos, porque somos nós, os jovens, aqueles que vão levar toda a proposta do Consolador prometido à frente.
quiçá no planeta regenerador. Não seremos nós que estamos já com toda a estrutura planejada, organizada, elaborada pelo plano maior para darmos a alavancada no nosso orbe. Eu gostaria de convidar aqui nossa querida e amiga menina Jéssica. Boa noite, Oliveira. Boa noite a todos. Boa noite, Jéssica. Jéssica, você não sabe da melhor. Me perguntaram a sua idade, aí eu falei 16 anos. Olha que legal. Gostou? Eu estou com 30, achei que você tem 16. Agora eu gostaria de chamar a Amanda. Amanda, por favor, Amanda. Oi, boa noite. Boa noite, Amanda. Seja bem-vinda, minha linda. E Ana Lu. Obrigada. Ana Lu, por favor. Boa noite a todos. Agora, sejam sinceros. Olha que tela maravilhosa, né? 4 jovens lindos. Olha que lindo, olha que maravilhoso. Que felicidade ter vocês. E como é bom compartilhar com vocês os estudos. Mesmo nesse tempo que nós estamos frente ao desafio, ver vocês interessadas por essa doutrina tão maravilhosa. E eu vou iniciar fazendo uma perguntinha bem simples para a Jéssica. Jéssica, meu anjo, como você chegou na juventude do Obreiro da Vida Eterna, certo? E o que você poderá nos ajudar a realizar nesse grupo de estudos? É só essa perguntinha simples para você. Bem, eu passei um tempo afastada do centro, né? Mas aí fiz o retorno pela minha avó, que disse que estava tendo o grupo dos jovens. Aí eu decidi voltar. Está sendo uma experiência muito maravilhosa para mim. Tanto que eu posso aprender melhor e, se Deus quiser, passar esse conhecimento adiante. Muito bem, Jéssica. Lembrando que você chegou também quase na nossa evangelização, né? Você chegou lá, aquela coisinha miudinha, né? Aquela coisinha bem miudinha. Cheguei bem pequenininha lá. Passei bem mais tempo, acho que eu tinha uns 6 anos, mais ou menos. Passei bastante tempo. O Obreiro da Vida Eterna, Jéssica, tem isso, sabe? Parece que lá, eu achei que depois que a gente chega, a gente não quer sair mais, entendeu? É verdade. Então, mesmo a gente viajando, visitando outros estados, como você fez, mas quando a gente retorna, seja bem-vinda novamente ao nosso grupo, à nossa instituição, certo? E eu queria que você já iniciasse, assim. Não deu, depois eu pego vocês três de jeito. Ana Lu, boa noite, Ana Lu, boa noite. Boa noite. Meu anjo, em algum momento você já se imaginou, assim, vamos lá, já iniciando o nosso processo aqui, que sua faculdade mediúnica, sua mediunidade já estava despertando, teve alguns sinais assim que você sentiu, será que eu estou despertando a minha mediunidade? Já pensei, e inclusive os sinais, né, que começaram em mim, foi bem, a sorte que eu tive foi que eu entrei logo em seguida na casa, já no grupo de jovens, e já foi buscando entendimento e começando a lidar, porque antes eu pensei que era coisa de adolescente, dessa fase, desse período de adolescência, né, que comigo começou muito com alterações do meu humor. Então, eu pensava que era normal. E aí, quando eu entrei na casa, no estudo, eu vi que esse era um dos sinais. Fui estudando, começando a estudar e perceber o que estava acontecendo comigo. Maravilhoso. Há quanto tempo você está na nossa casa, na nossa instituição, no nosso grupo de estudo, Ana? Vão fazer 2 anos. Bom, né? 2 anos estudando com a gente, né? Obrigada, viu, meu anjo? Obrigada por vocês me aguentarem, né? Que é tão bom. Né? Muito obrigada. Amanda, minha linda, há quanto tempo você está... Olá, boa noite. Seja bem-vinda. Há quanto tempo você está com a gente, meu anjo?
Eu entrei em 2015, acho que vai fazer 4, 5 anos, só que eu comecei a frequentar mais em 2017. Maravilhoso. Nós começamos com a parte do teatro, né? Coisa Sim, boa. Você tem saudade da peça? Tem? É maravilhoso tenho. aquelas peças, é muito boa aquelas peças. Vamos Sim, retomar, quando voltar a pandemia, nós vamos retomar, nós vamos, entendeu? Inclusive, eu vou vamos fazer um sim. desafio para vocês, nós vamos montar uma peça bem estruturada com o apoio da TV7 e do canal Seridóis para a gente apresentar aqui no Jovem para Jovem. Ok, Vamos ver como que a gente faz, né? Vou pedir apoio aí a quem pode bancar, né? E vamos para frente, certo? certo. Ok? Amandinha, meu amor, me diga um negócio. Então, você chegou em 2015, mas 2017 foi que você começou a se enganjar nos estudos, né? Da partir daí foi que você Isso, começou a estudar para melhor compreender. isso mesmo. É isso? Aí te faço a pergunta, que benefícios os estudos te trouxe diante da sua vida? Vamos trazer para essa. Na sua vida, o que mudou com os estudos que você começou a realizar na instituição? Então, eu acho que me trouxe um entendimento maior sobre ter experiência com alguns fenômenos e ainda mais com a mediunidade, como é o tema de hoje. Acho que me trouxe um entendimento maior sobre isso. E quando eu comecei a estudar mais sobre isso, me trouxe, eu comecei a sentir outras coisas diferentes que eu não sentia antes. Maravilhoso. E eu vou falar algo que nós conversamos nos bastidores lá atrás, numa reunião que tivemos, eu vou falar aqui, porque como nós estamos em casa, nós estamos no estudo, né? Foi preciso um dia eu dar uma chacoalhada em você para você não mediunizasse, né? Na hora da peça. Você, meu Deus Isso, do céu, ele isso, deu. porque eu estava lá me psicografando, né? Eu entrei muito no personagem. Que personagem era aquele que queria vir? Eu disse, sai daqui! Né? Mais ou menos assim, Isso. Amanda, Amanda, Amanda. Obrigada, meu amor. Agora para as três. Né? Nós sabemos que a sociedade ainda não conhece, como a sociedade como toda, ainda não conhece a doutrina espírita. Ainda não entende a profundidade da proposta de vida que a doutrina nos oferece. Né? Alguns têm como apenas fenômeno, outros veem apenas como uma parte da filosofia, outros têm como uma religião, né? E isso que a gente queira que não, muitas vezes, nos nossos convívios, seja na escola, seja no trabalho, às vezes na própria família, isso acaba chegando a nós determinados conceitos, determinadas posturas das outras pessoas. Aí eu pergunto a vocês três, cada uma vai me responder. Vou pela ordem, Jéssica, Amanda, Ana Lu, certo? Em algum momento, você, enquanto jovem espírita, já sofreu preconceito por causa disso? E se, e se você já evitou de colocar-se como espírita para manter amizades ou ser aceita em determinados locais? É com vocês. Jéssica? Bem, eu já cheguei a evitar sim, porque acontece, acontece muito medo, né, de você ser rejeitado. Infelizmente, muita gente não aceita. Aí eu fazia muito de começar a amizade, aí quando me perguntavam eu dizia muito, eu acredito em Deus. Eu apenas dizia isso. Mas depois, conforme eu ia conhecendo melhor a pessoa, eu dizia, não, eu sou espírita, eu frequento um centro espírita. Eu cheguei a levar até uma vez a minha melhor amiga, e ela ficou um pouco até receiosa com isso. E quando ela chegou no Obreiros, ela viu que era uma coisa totalmente diferente do que ela pensava, porque tem, de certa forma, comparam a gente muito com, como eu posso dizer, contra a religião, né? E a gente acaba ficando tendo um preconceito maior, sendo que não é essas coisas todas. Ok, Jéssica. Obrigada, meu amor. E não é fácil, né? Muitas vezes, nossos melhores amigos, aqueles que fazem parte do nosso afeto, do nosso coração, não nos compreenderem, né? Isso não é fácil para nós adultos, imagine para um adolescente em desenvolvimento, assim como nós somos, né? Amanda,
E com você, meu anjo, já aconteceu algo parecido? Sim, já aconteceu, até mesmo na escola, eu já sofri preconceito pelos colegas, até mesmo pela professora. E minha mãe sempre dizia para eu evitar falar da minha religião, né, do espiritismo. Aí eu falei, não, eu acho que deve falar, eu acho que eu devo falar, porque as pessoas têm que acabar com o preconceito sem ao menos conhecer o espiritismo. Maravilhoso, maravilhoso. E o que é que sua mãe lhe respondia? Minha filha, você vai ser inchada, eu vou jogar pedra em você, que eu conheço sua mãe, desesperada, né? Dizer, ó, vai jogar pedra em você, minha filha, você vai ser inchada, não faça isso, né? Ó, que Mariana está colocando aqui, só quem, por isso, já pensei, né? Só quem passou por uma situação dessa é que sabe o quanto é ruim. É uma Sim, contribuição de nossa Mariana, né, que está nos bastidores aí, que faz parte do nosso grupo. Então, eu conhecendo o fato, eu já imagino o desespero dela, viu? Né? Dá para entender a velhinha, né? Mas é o coração dá. dela. Mas parabéns pela sua postura. Doutrina espírita não é para a gente empurrar pela goela de ninguém, mas que sejamos felizes enquanto espíritas. Eu não digo a ninguém que sou espírita, agora se me perguntar, eu digo sou. Né? Sou. Isso mesmo. Mas eu não vou sair empurrando pela goela de ninguém. E é bom quando sabe que você é espírita, aparece tanta conversa, tanta história, tanta pergunta, o povo quer que a gente sempre sonhe. Às vezes é para jogar no bicho. Mas, Oliveira, eu só ia começar a dizer, eu digo, meu filho, tenha paciência. Ana Lu, meu amor, e você? Ah, já passei por isso. Pessoas da família, que são de outras religiões, sempre falavam, ai, não vai não na casa espírita, porque isso é coisa do demônio, isso só mexe com coisa ruim. E aí, eu nem tentava explicar. Agora, assim, na escola, já também as pessoas rejeitavam, falavam, ei, esse daí mexe com coisa que não é boa. Só que eu, como eram pessoas jovens, né, que assim, era mais fácil de explicar, eu sempre explicava um pouco por cima assim, a doutrina. Explicando que não é essa coisa ruim, que não mexe com nada do mal. E aí as pessoas até ficavam chocadas, tipo assim, eu tinha uma visão totalmente diferente do espiritismo. Eu sempre falei com as pessoas, sempre vai mudando essa visão, né? Maravilhoso, Ana. Eu gostaria, assim, primeiramente, de agradecer a Deus, né? Por hoje estar com vocês três aqui, por estar com você, Ana, porque eu sei como você chegou na nossa instituição, né? Eu sei o jeitinho que você chegou, né? E hoje está você aí linda, maravilhosa, né? Ah, mais uma vez, Mariana nos ajudando no comentário. Interessante que muitas pessoas dizem que não acreditam, mas sempre tem uma dúvida para tirar com a gente. É verdade, Mariana. Sempre nos perguntam, né? E observe, mesmo conscientemente, quando você diz qualquer coisinha, aí aquela criatura que não acredita em reencarnação, não acredita na comunicabilidade dos espíritos, diz assim, só se for em outra reencarnação, nessa não. Você não acredita, né? E parabéns, viu, a vocês pela postura, pela coragem, porque não é fácil, é um jovem ser e ter uma postura de espírita perante a sociedade no mundo de hoje, nós sabemos. Hoje já está muito mais fácil. Se vocês não sabem, houve épocas que, para falar de Jesus, nós nos escondíamos nas catatumbas. Imagine para falar de doutrina espírita. Nos primórdios, aqui no Rio Grande do Norte mesmo, era preciso policiais ficarem nas portas dos centros espíritas para que as reuniões acontecessem. Olha que maravilhoso. Hoje, os policiais vão para os trabalhos até nas mesas mediúnicas, né? E olha, e o melhor, eu peço a vocês, nunca se firam com ninguém, nunca tragam para a sua intimidade ofensas neste sentido. Se algum dia a pessoa chegar assim, mas mulher, mas Jéssica é uma pessoa tão maravilhosa, Jéssica é uma pessoa tão boa, coração tão bom, o único defeito que ela tem é ser espírita. Olha que maravilhoso, né? O único defeito que tem é ser espírita. Já chegou um amigo do meu coração e disse assim, Oliveira, meu irmão, olha, larga esse negócio do demônio. Eu digo, mulher, tá tão bom esse negócio do demônio, deixa eu com ele, homem. Deixa eu continuar.
eu quero também a tu. Ele disse, Jesus te ama. Eu digo, a você também ama todos nós. Tá Então, me para a dando gente é tanto importante. conhecimento, né? Com certeza. É muito importante. Lanúcia também está comentando conosco aqui que esse preconceito ele campeia em todas as idades. A realidade é essa, mas é simplesmente por falta de conhecimento, nada mais. Nós sabemos, de Joana de Anjos, que a ignorância é o grande mal da humanidade, né? A ignorância do saber. Não diferente daqueles que hoje nos olham por outro ângulo, nós também já passamos por isso. Nós temos experiência nesse campo de ignorar o lado espiritual da vida, que não é diferente de muitos de nós. Mas eu vou continuar com vocês aqui, trazendo só as questões simples para a gente começar a debater mais profundamente no tema, no despertar da mediunidade. Eu gostaria de saber assim, se vocês já tiveram experiências, né? Se vocês, enquanto jovens, já tiveram alguma experiência de fenômenos nesse campo da relação com o invisível. Vou inverter as posições. Começar por Amanda. Amanda, meu anjo, você já teve alguma experiência de fenômeno no campo da mediunidade, das energias, de presença, influência, investidas? Vou trazer o nome aqui, que tudo nos faz essa relação. Conte-me. Sim, eu já tive experiências até de escutar, sentir, eu já vi também, eu já vi até a minha bisavó, mas outras pessoas que eu não faço ideia de quem são, normalmente eu não consigo ver o rosto. Teve uma vez que eu vi um garoto atrás de mim, só que eu não consegui ver o rosto dele, ele estava cobrindo o rosto com um boné e não consegui ver ele estava de lado atrás de mim. E teve uma vez também que eu senti a presença de um espírito que sim estava precisando de ajuda e eu senti aquele peso em cima de mim. E aí eu fiz uma prece para ele se tratar, né, ficar bem, porque não era um espírito que estava necessitado, que estava precisando de ajuda. Eu acho lindo essas coisas, eu acho tão lindo. Olha, é porque não acontece comigo, mas eu acho lindo demais, cara. Eu acho maravilhoso a oportunidade que Deus nos concede dessa relação mais íntima, mais próxima com os seres invisíveis. Agora eu vou lhe fazer uma pergunta. Como você lidava antes do estudo e como você passou a lidar com essa situação depois do estudo? Foi exatamente quando eu comecei a ir mais fundo no estudo que eu comecei a ter as experiências. Antes eu não tinha, não. Ai, que legal! Então, eu vou estudar mais para ver se acontece comigo. Né? Bom, que legal! Parabéns, meu anjo. Olha, tenha certeza na tua vida, é tudo natural, é gente como a gente, apenas está sem um corpo físico, mas com a gente ele tão perfeito, é gente como a gente. Não vem nos fazer mal. Ana Lu, e tu? Rimou, viu? Ana Lu, e tu? Eu já tive experiências com isso, de sentir energias. Eu sempre ouvi passos, né? Já ouvi pessoas me chamando. E uma vez também fazendo o evangelho em casa, estava bem concentrada, aí chegou uma coisa para me desconcentrar. Eu vi uma menininha, uma gracinha linda, com energia que parecia muito boa. Mas antes, assim, porque desde um pouco mais nova, eu já sentia muitas essas coisas assim. Só que antes eu não estudava, não sabia o que era. E as experiências que eu tinha, era tudo de medo. Eu vivia assombrada, perdidinha, morria de medo. Não era bom. E depois que eu comecei a estudar, passei a estudar entre na juventude, né, no Obreiros, que foi aí que comecei a estudar mediunidade, eu fui sabendo lidar melhor, assim, não deixando me abalar pelas coisas que eu via ou que eu sentia, sabendo diferenciar que aquilo ali não era meu, que era um irmão que estava precisando de ajuda e ele estava apenas apresentando o sentimento dele. E tudo foi melhorando. Hoje já é bem mais tranquilo. Eu acho que é uma coisa até gostosa de você
assim, sentir que você está podendo ajudar outros seres, né? Maravilhoso, maravilhoso. Ai, como é lindo, como é lindo, como é consoladora, como é confortadora a doutrina espírita em nossas vidas, né? O que Lanús colocou aqui muitas pessoas julgam sem conhecer, isso é verdade. Mas só depois que nós vamos ver crianças como essas hoje, adolescentes, jovens, trazendo as suas experiências, nos relatando que muitas vezes poderia ser torturoso, muitas vezes poderia ser doloroso esses processos, encarados de uma maneira natural, né? Tudo isso tem no fundo, por trás de tudo isso, nos bastidores, há algo que é fundamental, é o apoio da família. O apoio da família. Eu não falo de todos, mas às vezes, se minha família for 20 e um me apoiar, já é melhor do que nenhum, não é assim? E tu, Jéssica, teve alguma experiência? Tive. Realmente, Oliveira, o apoio da família é fundamental. Eu sentia muito antigamente, mas é porque depende muito quando eu fico um pouco afastada do centro, aí eu não costumo sentir tanto, mas eu sentia bastante proximidade de energia, sentia o cheiro também, e vez ou outra é como se eu visse vultos, como se passasse por mim. Às vezes eu beijo, mas normalmente acontece só isso mesmo. Não tenho nenhum dom, tipo, igual minha tia. A minha tia mesmo, ela fala, ela conversa, como se estivesse conversando normal. E ela meio que não admite que tem isso. É como se ela fala que tá falando sozinha. Mas você percebe que ela tá conversando com alguém. E eu acho isso maravilhoso. Maravilhoso, é muito lindo. E diga a ela que seja bem-vinda ao clube, né? Porque nós espíritas, de vez em quando, a gente começa a falar sozinho, conversar sozinho, né? E ninguém sabe com quem estamos conversando, a verdade é essa, né? Obrigado. Olha, lindo, lindo, lindo saber de vocês, como vocês se estruturaram dentro de tudo isso, como vocês estão lidando de uma maneira saudável com algo que para muitos jovens é dilacerante, é torturador, né? Transformam-se muitas vezes em enfermidade por uma incompreensão familiar, por a falta de um olhar, de um olhar mais aberto, uma ótica mais ampliada para a inteligência do ser, para a essência do ser imortal que somos. E como filhos de Deus, Deus jamais iria nos privar do acesso ao seu mundo de amor, que é o mundo espiritual, a nossa verdadeira pátria. E eu vou iniciar, que tem tantas as perguntas que me chegam, mas eu vou fazer uma pergunta para você, Ana Lu, para que a gente possa começar a levar para aqueles que estão nos assistindo uma confiança maior em que aprender e conhecer como funciona esse despertar da mediunidade. E a pergunta para você é: qual a razão disso? Qual a razão do surgimento desta faculdade no ser? Explica, por favor. Bom, a razão, Oliveira, é para a evolução, né? Evolução moral do espírito, para você poder ajudar outras pessoas, funciona como resgate, né? Às vezes o espírito está necessitando tanto e a mediunidade ela vai levar ele a dar um grande passo, né? Se ele usar da forma certinha, buscar o estudo, porque você tem que estar sempre buscando estudo, aprofundando e sabendo lidar com isso. Então, é para evolução moral. Eu sei a razão. Maravilhoso, Ana. E é bom que nós pais, nós mães, tenhamos essa consciência, porque isso não acontece só conosco, que somos espíritas, que temos essa fé raciocinada e buscamos conhecer melhor para nos conduzir de uma maneira saudável e equilibrada em nossa vida. Isso acontece em todos os segmentos religiosos.
Nós estamos acostumados a ver crianças, verdadeiras crianças missionárias, crianças que vão para o púlpito e dão aulas de evangelho, crianças que dão aula de como conduzir-se bem na vida, de como conduzir-se na caridade, no serviço ao próximo, crianças que trazem na linguagem popular verdadeiras revelações, que são tratadas muitas vezes de uma maneira equivocada por aqueles que estão cuidando de sua tutela como filho de Deus, e que mais na frente muitas vezes são desastrosos. E hoje nós temos a consciência de tudo isso. E quando nós vamos estudar a doutrina espírita, compreendendo o ser como ser imortal, viajor do tempo, nós estudamos a lei de causa e efeito, que Deus, na sua infinita bondade, Ana Lu, como bem você colocou, nos dá a oportunidade de resgatar ou de, vamos dizer, de assumir a responsabilidade de atos anteriores. Para isso, vir fomentar o nosso crescimento espiritual e trazer para nós uma paz, uma harmonia. E muitas vezes a mediunidade é instrumento que chega revestido no corpo orgânico, nos possibilitando agir no bem, como verdadeiros missionários do amor. Isso é o que nós somos hoje, certo? Agora eu vou falar para a Jéssica, meu anjo. Segunda pergunta, como a Ana Lu falou, ela surge para que a gente tenha a oportunidade de reparar algumas coisinhas de outrora. Assim me veio aqui agora, assim como foi falado o próprio Jesus, quando perguntaram sobre a vida de Elias, Jesus disse, é certo que Elias voltaria para restabelecer todas as coisas, e assim nós também temos a oportunidade de restabelecer algumas coisas que ficou outrora. Aí eu pergunto para você, seria a faculdade mediúnica, seria a mediunidade, meu anjo, algo que já é programado antes mesmo do nascimento, antes mesmo da reencarnação? Para nós, a reencarnação, para aqueles que estão nos ouvindo, que não compreendem a linguagem técnica do nascer de novo, o nascimento. O que é que você acha? Sim, é uma coisa que vem já programada quando a gente está no processo de reencarnação, que a gente tem que, a nossa faculdade, como você bem disse, a gente tem que realizar ela como uma força de trabalho e aperfeiçoar ela no nosso processo reencarnatório, que auxilia a gente o nosso espírito, né? E é uma coisa que ela vem de uma forma mais inerente ao psíquico. Por nosso corpo ser uma coisa mais orgânica, então ela vem no sentido de tanto de outras experiências passadas que a gente teve, como e no plano espiritual. É uma coisa que vem naturalmente, não tem uma idade específica para ela aparecer. Mas se a gente tem um plano reencarnatório, maravilhoso. Devemos compreender também, Jéssica, dentro desses esclarecimentos que você trouxe para nós, que varia de ser para ser, né? Nem todo mundo é missionário do amor, né? Apesar de cada um de nós ter uma missão, nem todo mundo traz no campo mediúnico o que nós chamamos de mediunato, né? Muitas vezes nós temos isso revestido em nós com 1001 utilidades, como disse, igual Bombril, né? Igual Bombril, 1001 utilidades, sem fazer propaganda do Bombril, é bom que saiba, viu? Né? Mas é importante que a gente entenda que dentro do processo reencarnatório, tudo é organizado de acordo com a necessidade do ser. Isso que varia de ser para ser, né? Parabéns, meu anjo. E é isso mesmo, viu? Com certeza, nossos benfeitores, aqueles que nos amam, que nos aguardam, o retorno à pátria através do processo do desligamento do corpo físico, antes de reencarnarmos, eles nos convidam, eles nos apresentam a metas, desafios, eles avaliam minuciosamente cada situação que vamos enfrentar, eles nos condicionam, eles nos colocam nos lugares exatos, nos fazem reencontrar com as pessoas necessárias, essenciais para que o nosso processo continue, digamos assim, e tenha êxito,
Deus, nosso Pai, não seria justo se nos desse algo aleatório sem uma programação, sem uma organização. E isso ele faz conosco. Parabéns, Jéssica. Obrigada, meu anjo. Né? Agora eu vou para uma terceira perguntinha bem simples. Eu vou botar para a Ana Lu, viu, Ana Lu? Dando sequência a essa construção. Jéssica falou há pouco tempo que essa questão do despertar é inerente ao ser, é orgânico, já vem revestido. Então, se é inerente ao ser, eu pergunto a tu, a idade para ela despertar? Será que tem uma idade específica, assim, para que, de repente, a mediunidade desperte no ser, já que é inerente a todo ser? O que você acha? Não, não tem uma idade. Inclusive, no livro dos métodos, né, de Allan Kardec, no capítulo 17, bem logo no início, que o título do capítulo é justamente Desenvolvimento da Mediunidade, os espíritos dizem que pode vir crianças, idosos, homem ou mulher, e pode vir independente do seu estado de saúde e do seu grau de evolução moral e intelectual. Então, todo mundo pode vir a qualquer momento desenvolver a mediunidade. Maravilhoso, né? Agora, para aqueles que são assustados, que têm medo de plantão, olha, daqui a pouco você pode despertar aí, viu? E de repente você, opa, eu não acreditava nisso. Olha o comentário que Igor faz para vocês, olha. Parabéns, meninas, chega a ser emocionante ver a forma tranquila e segura com que vocês estão tratando de um tema, despertar da mediunidade. Parabéns, Igor. Obrigado, meu querido, pelo amor que vocês têm por mim. Mas olhe para o lado delas, veja por que elas estão tão lindas. Ó os jovens aqui, tá vendo? Meu velho. Obrigado, meu amor. Olha, eu te amo, Igor. Ana Lu, muito obrigada, meu anjo. E você está certo, né? Então, nós pais, nós mães, agora nós já sabemos. Presta atenção, nós pais, nós mães. Agora nós já sabemos, certo? Que essa faculdade, essa situação que acontece com minha criancinha, que acontece com meu jovem, não é algo devastador, não é algo destruidor, porque as meninas já nos explicaram que vem para o nosso bem, vem nos ajudar a crescer enquanto ser, enquanto filho do Papai do Céu, ela vem nos ajudar a recuperar algumas coisas que deixamos para trás, a restabelecer outras que não fizemos tão bonzinho, tão bonitinho, né, organizadinho, e agora vem para que a gente possa organizar e nos ajudar a crescer espiritualmente como filho de Deus. Nós já aprendemos com Jéssica que essa aptidão, ela traz já uma programação pré-estabelecida na maioria dos seres por uma necessidade de crescimento. Então, Deus já nos ajuda dentro da programação, organizando metas para que nem o seu filho, nem o meu, enfrente algo que ele não venha suportar, porque não seria justo Deus dar um fardo, ou uma dor, ou um sofrimento maior do que as possibilidades de vencimento de cada um de nós. E agora vem a Ana Lu e já nos diz que não há idade, então pode não ser só seu filho, de repente pode ser você. Desperta! Vamos buscar conhecimento, não somente para ajudar nosso filho, mas também para nos estruturar, porque de repente pode despertar em mim. E aí? Se eu já não busquei para tentar ajudar meu filho, agora eu busco para me ajudar. Então, é algo importantíssimo para a estruturação emocional e da nossa psique, para que aprendamos a lidar com a vida de uma maneira simples e saudável. E agora a Amanda vai me dizer assim, olha, diante de tudo isso, de que modo ela se manifesta? Né? Porque a gente sabe que existe, que não é uma coisa destruidora, que é um presente de Deus em nossas vidas, que chega toda através de uma programação, uma organização divina, mas de que maneira ela se manifesta? Me diga aí, meu amor. Conta para mim, Amanda. Me Então, ajuda. em determinados indivíduos,
Graças a manifestações surgem perturbações de várias ordens. Aparece sutilmente, favorecendo a penetração em mais amplas faixas vibratórias, aquela que de onde se procede antes do corpo e para cujo círculo se retorna depois do desgaste carnal. Maravilhoso. Então, trocando na miúde, né? Ela, independente do ser, ela pode despertar de qualquer maneira, né, minha filha? Isso. Algumas pessoas, ela desperta sutilmente, como você colocou, né? Sem que perceba, assim como Jéssica começa a ver só vultos, né, Jéssica? Começa a ver aqueles vultos, começa a sentir uma energia diferente, vai nos lugares e sente uma energia diferente. Ele consegue a trazer para si, para a sua intimidade, para circular no seu corpo as energias que ali, que horas estão circulando. E ele não começa a compreender porque algo está acontecendo com ele. De repente ele está bem, aí passa uma dor de cabeça, um incômodo, uma enxaqueca, entendeu? E tudo isso em cada ser tem, mas tudo com um propósito maior. O que cabe a cada um de nós é nos estruturar para lidar com isso. Em outros, já pode despertar perturbador. Muitas vezes, nós recebemos em nossas instituições não só jovens como vocês, crianças, em processos perturbadores. E é importante que nós pais, que nós tutores desses seres, filhos de Deus, temos a consciência que não é porque o meu filho está vendo, não é porque meu filho está ouvindo que ele é médium. Ele pode estar num processo de perturbação, onde ainda não compreendemos porque uma criança pode chegar a tal ponto. E quando nós vamos buscar a justiça divina, é justamente a oportunidade que Ele está nos dando para restabelecer a nossa vida e trazê-la no caminho do bem maior, principalmente para nós. Então, é importante que a mãe, que o pai compreenda, que nós compreendamos, que muitas vezes ela não só chega de uma maneira suave, como falou a Amanda, ela chega de uma maneira mais forte. E com a falta do conhecimento da criança ou do jovem, muitas vezes assusta. E eis a responsabilidade de nós pais aprendemos a lidar com a situação de uma maneira que não venhamos nos assustar mais que é nosso filho. Que hoje não faltam informações. Botou no tio Google, né? Tem de tudo. Botou lá no tio Google, tem de tudo. Que o pai e a mãe podem pesquisar. Se ele não quer procurar uma casa espírita por questões de postura religiosa, mas não abandone o seu filhinho. Deus o confiou. Não permita que ele venha sofrer danos maiores, que ela venha sofrer danos maiores, por questões de uma postura, muitas vezes, irreversível na sua intimidade. Então, tenhamos a certeza que nem sempre é suave. Nem sempre é suave. Para muitos é. Para muitas crianças, ela encara de uma maneira natural. Nós temos exemplo no movimento espírita de Chico Xavier, de Vivaldi, de 2, 3, 4 anos, o Ivone da Maravilha, vinha conversar com as crianças. Nós temos um exemplo daquela criança que a mãe nos buscou, relatando que ele estava, não foi uma vez só, ele estava na companhia de um ser e conversava com ele até que ele, imagine vocês, por uma necessidade para que a família não piorasse a situação da criança, foi necessário que o espírito, o bisa daquela criança, ela revelasse a sua identidade para que a mãe deu vista da sua autenticidade, para que a mãe e o pai olhassem mais para a criança. Prestemos mais atenção nos relatos dos nossos pequenos, prestemos mais atenção no comportamento dos nossos pequenos, prestemos mais atenção na conduta, no comportamento de nossos jovens, isso é importante.
Isso é importante, Amanda, maravilhoso o que você falou, porque muitas vezes, nesse processo de despertar, nos acompanha até depois do corpo e nos vai proporcionando um crescimento é, é, gradativo. E a proposta da vida é essa, crescer e crescer sempre, certo? E eu queria que alguém colocasse, me fizeram uma pergunta, e me enviaram a pergunta seguinte, né? Se é normal, isso foi um dos jovens, né, na construção, e ele disse, olha, e se eu, jovem, decido ser médico? E eu vou procurar um grupo mediúnico para desenvolver, aí ele usou a palavra de propósito, a minha mediunidade. E eu quero porque quero ser médico. E eu vou procurar uma casa, uma instituição que me aceite no grupo mediúnico e eu quero ser médico. Aí eu quero responder esse jovem essa pergunta. Tudo precisa ser natural e espontâneo. Não diferentemente no despertar dessa faculdade. Tudo precisa ser natural e espontâneo. Então, meu jovem, meu querido Allan Kardec, o codificador, que teve um zelo dos mais sublimes por nós que estamos revestidos organicamente. Alguns de nós apresentamos num grau maior ou menor o despertar dessa faculdade. No item 218, é um item que eu amo, do Livro dos Médiuns, eu amo. Ele nos diz que se a criatura já tentou de todas as formas e não conseguiu expressar organicamente, ostensivamente, a sua mediunidade, que ele desista de ser médium. Eu não vou dizer o restante, porque toda vida que eu digo, aí as pessoas atribuem a mim, né? Porque ele segue assim, dizendo, assim como aquele que não tem voz desiste de ser cantado, de cantar, de ser cantor, desiste de ser médium. Né? Então, é maravilhoso entendermos essas questões, porque não é porque eu quero, não é curiosidade, é sim responsabilidade presente e divina em nossas vidas. Eu só vejo o grupo aqui, a felicidade de todos que estão assistindo com vocês. De todos que estão assistindo com vocês. Olha o que o Ricardo coloca para nós aqui. Né? Como é dito no encontro passado, todas as nossas exposições mostram que o jovem é capaz de auxiliar na propagação da doutrina espírita. Obrigado, Ricardo. Nós sabemos disso e cabe a cada um de nós a responsabilidade de mantermos isso. Nós aqui, nós grupo, nós juventude aqui, não fazemos ideia da responsabilidade, vocês não fazem ideia. Eu fiz de propósito, vocês não fazem ideia da responsabilidade que vocês assumiram. Eu sou cruel, às vezes eu não tenho caridade, não, falta caridade comigo. Vocês não fazem ideia da responsabilidade que vocês assumiram quando aceitaram o desafio que nós propomos. Muito obrigado. Mas, Amanda, eu vou continuar fazendo já mais uma perguntinha a você. Quando você vem nos dizer essa coisa, que ela chega e que quer de um jeito e de outro, aí eu te faço uma pergunta que não quer calar, meu amor. Será que a mediunidade ela pode produzir um distúrbio comportamental? Olha que essa não é boa, não. Será que a mediunidade ela pode produzir um distúrbio comportamental? Né? O que você acha? Ei, peça para Arthur ficar quieto, diga Arthur que a gente está ao vivo, diga a ele que fique quietinho, viu? Viu, Arthur? Nós estamos ao vivo, Arthur. Certo. Vai, Amanda. Então, isso é comum quando do surgimento da mediunidade ocorrem distúrbios físicos e psicológicos. E conforme o grau da sensibilidade de controle do médium, esses desconfortos podem se revelar intensos, produzindo desarmonias, mas nem sempre bem administradas. Mas a casa espírita em geral e grupos mediúnicos espíritas
assumem a enorme responsabilidade de E orientar. é bom que a gente tenha aí no livro dos médios, o codificador ele faz uma pergunta maravilhosa. Ele pergunta aos benfeitores, né, se a mediunidade produzia loucura, né, fazendo uma associação a esta pergunta. Né? E a resposta dos benfeitores é que é como qualquer outra coisa. E eu sempre costumo dizer, como exemplo, o desemprego produz a loucura, né? Uma separação afetiva produz a loucura, né? A falta de uma posição social leva a criatura à depressão e acaba produzindo loucura. Muitas vezes os bens materiais deixam a criatura enfraquecida, mas aí o nosso codificador nos traz a orientação que, desde que a pessoa tenha uma predisposição mental para tal coisa. Né? Então, nós compreendemos que não é a faculdade que vai ser a fomentadora, a responsável pelo distúrbio, pela loucura, digamos assim, pela aquela situação de pânico, não é a faculdade. E como bem você falou, é a estrutura do ser, como ele lidar com aquilo. Daí a necessidade da compreensão do estudo, daí, como você bem colocou, a casa tem uma responsabilidade imensa em receber jovens como vocês, em receber crianças como vocês, entendeu? Em receber adultos em situações sem compreender o que está ali acontecendo. Então, não é a faculdade em si, né? Tudo isso acontece pela relação que é estranha a cada um de nós, né? Mas a realidade é que nós podemos nos estruturar para melhor lidar com isso, melhor compreendendo todo o processo de crescimento de cada um de nós. Né? Lanúzia, obrigado, Lanúzia. Ela diz que esse grupo de jovens é maravilhoso, né? Muito bem. Vamos, como ela está nos dando conselho aqui, vamos atrair e plantar sementes. Que sejamos nós hoje, sejamos vocês hoje, estimuladores, incentivadores de muitos jovens. Semana passada, estivemos aqui com Mariana, com Arthur e Caio, e depois disso, muitos jovens já nos buscaram, já entraram em contato, não sei com vocês, né? Mas justamente porque vem despertar. O que vocês relataram aqui, tudo que vocês nos passaram aqui, não é diferente do que acontece com muitos de nossos jovens por aí. Né? Tem muitas pessoas que hoje estão na situação em que vocês chegaram na nossa instituição e que você chegou em qualquer outra instituição espírita. Independente, como nós estamos no grupo da associação, nós estamos falando diretamente da nossa associação. Mas em todas as casas espíritas recebem seus jovens. E nós precisamos fazer um apelo imenso aos nossos dirigentes, que não negligenciem os instrumentos divinos que Deus, por bondade e amor à humanidade, colocou próximo a nós. E não sou digno de dar conselho a ninguém, mas eu vou falar de experiência para vocês jovens. Procurem interessar-se mais, procurem conhecer mais, sejam mais responsáveis com vocês mesmos, porque tudo isso é para todo o sempre em vossas vidas. É uma estrutura que Deus concede a cada um de vocês para a vida, não é só para um episódio, não é só para uma existência, é para a vida como um todo, porque viajou do tempo e muitas idas e vindas você terá. E você construindo-se hoje com a consciência de que você é um ser que transcende e que tem a facilidade e a capacidade de relacionar-se com o invisível de uma maneira saudável, você não estranhará nenhuma das idas e nenhuma das vindas. Sua vida será sempre de equilíbrio e disposição no servir, digamos assim, do bem. Então,
Amanda, muito obrigada, minha linda, pelas suas colocações. Alguma de vocês querem fazer alguma colocação em cima do que ela fez, comentário em cima do que a gente conversou? Ana Lu, alguma coisa a colocar? Ok, Jéssica? Não? Coisa boa, né? Eu acho lindo, ó, olha, é maravilhoso. Vocês três se enfeitaram, se ajeitaram todas para parecer mais lindas, né? Porque vocês estão, é só que poder, vocês estão lindas demais. Né? E é importante isso, né? Porque a beleza de vocês está no sorriso, no olhar, a beleza de vocês está na essência, né? Mas que vocês estão bonitas que só a peste tá, viu? Coisa linda. Mas vamos seguir para cá e trazendo agora mais uma... Tá, obrigada. Ah, você sabe o que é, né? Então, voltando para cá, eu vou fazer uma pergunta a você, Jéssica. Minha linda, me explica aí. Nós sabemos que tudo isso é um processo, né? Que Deus nos concede, que vem nos ajudando no passo a passo. Né? Aí eu pergunto para você, os médios, eles são indivíduos já evoluídos intelectual e moralmente? O que é que vocês acham? Eu vou fazer a cada um, eu queria que vocês colocassem, sim, dentro do entendimento de vocês. Jéssica, eu vou começar por você. Será que os médios são seres já evoluídos, assim? Não, o nosso Criador, né? Ele dá a possibilidade da gente, para quem tem a mediunidade ostensiva, ele dá a oportunidade da mediunidade para a gente, para vir como modo de aperfeiçoamento. Ele não é uma pessoa que seja intelectualmente e moralmente evoluída, e sim uma pessoa que vem com o objetivo de aperfeiçoar a faculdade que tem e poder ajudar os semelhantes. Amanda, tem algo a acrescentar? Tem algo a colocar? Não, eu acho que o que Jéssica falou deu para o público entender especificamente. Não tenho nenhuma colocação. Malu? Concordo, a Jéssica falou. Já falou tudo, né? Não existe isso de ele ser mais ou menos evoluído. É só uma forma de aperfeiçoar e de aprender mais, né? Porque tem que estar sempre estudando, sempre buscando mais conhecimento. E é importante quando nós vamos buscar uma compreensão maior para tudo isso, porque o próprio Allan Kardec ele nos faz refletir sobre essa questão. Em determinado momento, formula a seguinte pergunta: mas por que é concedido às pessoas de má fé, de má índole, a mediunidade? Olha que pergunta. Porque hoje nós sabemos que nós nos utilizamos dessa faculdade para N coisas. Nós utilizamos essa faculdade para satisfazer os nossos caprichos, o nosso ego, para termos mais visibilidade. Nós utilizamos essa faculdade, muitas vezes, para angariar fundos para minhas reservas próprias. Nós nos utilizamos da faculdade para mistificações e, assim, levar pessoas com a boa fé que há no seu coração a situações complicadas, a verdadeiras enganações. Então, nós utilizamos da mediunidade por todas as situações. E quando foi bem colocado essa pergunta, a resposta dos benfeitores bem, é concedido para o progresso da criatura. Agora, o bom ou mau uso, a responsabilidade é dele. Sendo Deus justo, cada atitude que você tomar que não for de acordo com o bem em comum, automaticamente você será responsabilizado por aquelas consequências. Então, não é diferente com a faculdade mediúnica. Cada um, Jéssica, maravilhoso, cada um de nós podemos ter detentor de um potencial acima do normal, mas cabe a mim a responsabilidade de lidar com isso de uma maneira
edificante. O próprio Jesus, quando ele reúne os seus apóstolos para trazer uma diretriz segura para o uso da mediunidade, para o uso da faculdade que aqueles apóstolos tinham em vários segmentos, ele diz assim, olha, ide, curai os enfermos, na linguagem bíblica, expulsar o demônio, que para nós é o diálogo que nós fazemos com os espíritos sofredores, nas reuniões mediúnicas, que nós acolhemos aquele que está em momento de dor, de sofrimento, em situações deploráveis, muitas vezes, e ali nós compreendendo a dor, usando o médium como instrumento do amor edificante, usando o dialogador como enfermeiro do amor e da paz. Nós conversamos com aquele ser, nós levamos aquele ser, o lenitivo, a tranquilidade, a compreensão, nós libertamos das dores, nós tiramos de cristalização milenar, e aquele ser renova-se. Ele chega, um ser de uma determinada postura e sai outro. Ele chega odiando e sai chorando, agradecido pelo amor de Deus, pelo amor do Pai, pelo amor do Cristo, pelo amor de toda a equipe, os benfeitores que ali estão nos oferecendo, e somos nós os instrumentos. Então Jesus diz, vai, expulsai, curai, cuidai das pessoas, e dai de graça o que de graça recebeste. Então, hora que nós temos essa capacidade de servir, precisamos agradecer a Deus, que é servindo no bem, por amor e com amor, que eu recebo o amor de todos, e acima de tudo o amor daqueles que viajam conosco no visível. Está chegando a hora do nosso encerramento, e eu vou ter uma última, não é bem uma pergunta, eu vou querer que vocês me dêem uma formazinha, 2 perguntinhas, né, para cada um de vocês. Primeiramente, vou começar por aqui. No programa passado, né, nós fizemos comentário de como os adultos enxergam os jovens na casa espírita, da dificuldade que eles enfrentam diante da postura de determinados frequentadores ou dirigentes. E foi colocado que muitas vezes porque eles acreditam que o jovem não tenha tanta responsabilidade, que o jovem não tenha tanta capacidade. Então, o olhar deles, não todos, é bom que a gente frise, muitas vezes é assim. Agora eu pergunto, e vocês jovens? Eu vou botar vocês no fogo, hein? Agora eu vou botar para queimar, hein? E vocês jovens, como é que vocês enxergam os adultos espíritas? Fazendo essa relação, como é que vocês enxergam? Começar por você, Jéssica. Na minha visão, as pessoas mais, no meu entender, eu vejo as pessoas mais velhas com o intuito da sabedoria. Algumas pessoas, como você, Oliveira, são muito abertas a dar sabedoria. Me chamou de velha? Está me chamando de velha? Sou jovem, Jéssica. Jovem espírito. Mas é aquela coisa, todo conhecimento sempre é válido para a gente, não importa a nossa idade, né? Mas, infelizmente, às vezes ocorre muito o impedimento de algumas coisas, infelizmente, por a gente não ter, ou por não achar que a gente não pode ter o conhecimento sobre aquela determinada coisa, ou por a gente ter responsabilidade. Mas o jovem em si, ele tem a capacidade de, como eu posso dizer, ser mais fluente na casa, poder mostrar uma outra visão. Eu posso dizer isso mesmo porque minha avó, no tempo que ela fazia o EJA, eu acompanhava ela. Era uma coisa que não era muito permitida ao jovem, né? E eu assistia e eu aprendia muita coisa ali. Então, essa abertura, eu acho que é fundamental ao jovem para ele aprender mais
e poder mostrar uma outra visão que é como o Espiritismo fala, né? E você falou, não tem doutorado, pós-doutorado, a gente está sempre reaprendendo, sempre vendo de uma forma totalmente as coisas diferentes. Maravilhoso. Mariana está sempre lembrando a gente desde o início. Lembre de curtir o vídeo. Lembre de curtir o vídeo. Mariana é demais. Ana Lu, você, meu anjo, que visão você tem dessas criaturas? Assim, eu falo lá pelo Obreiros, né? Que eu vejo assim, porque nosso grupo, os jovens, né, lá da casa, tá tendo uma oportunidade de ouro, oportunidade, e tá participando muito de todas as atividades lá da casa, né? Então, assim, a gente tem que. Eu acho assim, eu vejo que alguns adultos têm um pouco de receio da gente não dar conta da responsabilidade, porque tem que ter um comprometimento muito grande. Mas lá na casa eu vejo totalmente diferente, que, pelo contrário, os adultos estão apoiando, falando para a gente ir afundando e estudando, porque nós vamos ter o futuro, né? Vamos ser o futuro da casa e a gente vai estar dirigindo, então a gente tem que crescer agora, já ir crescendo agora. Lá na casa a gente está tendo uma oportunidade muito boa, muito grande. Então eu Amanda, vejo. pode concluir, Ana. Terminou. Ok, obrigado. Amanda? Eu acho que foi basicamente o que Ana Luísa e Jéssica falaram, que os adultos têm mais essa visão dos jovens de achar a gente um pouco mais desinteressados e um pouco imaturos de levar todas as responsabilidades nas costas. Mas como Ana Luísa falou, todos os trabalhadores do Obreiros, adultos do Obreiros, sempre estão nos apoiando e eu tenho certeza que nós vamos surpreendê-los. Maravilhoso, né? Faça isso mesmo, né? Faça antes que eu vou ficar quieto e dizer um negócio aqui com o seu Lúcio, acredita? Porque com certeza ele está assistindo vocês e está feliz de estar assistindo vocês. Né? É maravilhoso ter vocês na nossa instituição, nós sempre contamos com vocês, né? A gente sempre buscou envolver vocês em todas as atividades possíveis. E no nosso momento de arte, na nossa leitura, palestras, né, como já os jovens fazem palestras. Então, eu espero que nesse retorno que nós vamos ter presencial, transformemos tudo isso em atividades, porque, com certeza, muitas das pessoas que hoje nos assistem, elas podem nos buscar justamente esperando ouvir Amanda falando do Cristo, Jéssica trazendo o Evangelho, Ana Lu falando de reencarnação, e daí por diante, e cada um de nós podemos transformar em mensageiro do amor onde estivermos. E como última colocação de vocês, assim, eu vou fazer uma coisa bem simples, já que eu iniciei isso, eu quero saber que contribuições, não só vocês, o jovem em si, pode oferecer essa nova realidade das casas espíritas no momento pós-pandemia. Vamos lá. A casa espírita, praticamente a maioria das nossas casas, reinventaram-se. Mudaram de 8 para 80. Né? Nós não dávamos importância ao virtual e agora nós temos a necessidade do virtual. Então, que contribuições vocês jovens, todos vocês que estão nos assistindo, podem levar para a casa de vocês nesse período de retorno? Nós vamos botar aí como vai ser, como é que nós vamos nos ajustar novamente, como é que nós vamos tocar para frente agora e o que nós podemos fazer de contribuição. O que é que vocês acham que vocês jovens, pensando como todo jovem, pode trazer de contribuição nesse período de pós-pandemia? Iniciar por você, Ana Lu. Contribuição, primeiramente, eu penso que compartilhando, chamando outras pessoas, outros jovens para casa, e praticamente isso.
eu vejo que é muito importante você chamar mais pessoas, né, para conhecer a doutrina, para aumentar todo esse movimento. Tudo bem. Jéssica? Como a Ana Lu falou, sim, bem chamar os jovens para casa vai ser muito importante, mas eu acho que também o fato de a gente continuar um pouco com essa, tanto no presencial, mas incluir, vez ou outra, um pouco esse virtual, para, tipo, fazer integridade entre outras casas, entre outros estados, que você tem uma experiência bacana. Eu vejo isso pelo nosso grupo de jovens. Às vezes acontece de ter outras pessoas de outros estados, e a experiência é muito edificante para a gente. Então, essa comunicação, essa troca de informações virtualmente chamaria mais atenção, tanto para nossa casa como outras casas, e semear mais o espiritismo. Amanda? Então, eu acho que muitas pessoas do Obreiros e nossa família também já estão muito orgulhosos de ver a gente aqui participando das atividades, a gente aqui na live, ao vivo. Acho que eles agora vão perceber mais o nosso interesse, e ainda mais quando a gente, depois da pandemia, a gente voltar para o Obreiros, voltar às atividades, à juventude, ao estudo. Eu acho que é basicamente isso. Isso aí. Obrigado a cada um de vocês. E o que nós vamos fazer é o seguinte: nós vamos, além do retorno presencial, nós vamos manter o máximo, né, de nossas atividades no virtual. Esse programa vai permanecer, nós vamos permanecer com esse programa. Agora, você sabe como eu sou. Se não estudar, o que é que acontece? Se não estudar, o que é que acontece? Não participa. Eu sou ruim. Eu sou ruim, não sou? Porque é a necessidade da estruturação nossa. Nós precisamos disso, né? Nós precisamos disso. Nós não estamos aqui porque somos lindos, não, né? Nós não estamos aqui por nossa beleza, não. Olha que tela linda. Nós estamos aqui por isso, não. Nós estamos aqui por necessidade de muitos que nos assistiram nessa noite e por uma construção nossa. Nós estamos aqui porque nós buscamos, nós estudamos, nós nos organizamos, nós viemos para cá com segurança, com confiança. Não só a família está feliz com vocês, eu estou feliz com vocês. Eu estou muito feliz com vocês. Né? Porque nós podemos, como Jéssica falou, hoje nós temos gente de Lages, nós temos gente de Pernambuco, no caso Mariana, de Lages, Mona Lisa, nós temos gente do Seridó, como Clara Muniz, que mesmo atarefada, mas está sempre tentando apoio, né? E nós estamos sempre buscando jovens, né? Nós temos os jovens que estão nos bastidores, que é essa estrutura que nós recebemos. Hoje nós estamos seguros aqui por a presença deles nos bastidores, nós, né? Hoje parece que até Arthur quis atrapalhar a Amanda aí, né? Chega, Amanda, é assim, vai. Né? Arthur é demais, não existe igual Arthur, né? Nós temos toda uma equipe de apoio por trás de Ana Lu, né? Montaram um estúdio, né, para que ela pudesse apresentar. Vocês montaram um estúdio na casa de Bidu, né? Então, lá na casa de Bidu, um estúdio montado para dar estrutura, né, nos bastidores para Ana Lu. Nós temos aí na casa de Jéssica uma técnica da tecnologia de informática, dona Salete, aí, a bichinha, né? Olha que é uma beleza, né? Queria até aparecer no início aí. Eu digo, Jéssica, tira dona Salete aí da porta. Ela chegou, escorou, os olhos brilhavam olhando para a neta. Então, não são só essas pessoas que são do nosso coração, estão percebendo, Amanda, o interesse de vocês. Isso tem que ser uma resposta para vocês mesmos. A partir de agora, eu vou ser assim, porque a doutrina espírita me convida, o chamado me chegou. E hoje eu tenho a responsabilidade de ser multiplicador, de ser divulgadora da doutrina de amor. E isso não tem dinheiro que pague. E para a gente encerrar, eu vou ler 2 textos aqui
rápido, né? Primeiro está no Evangelho segundo o Espiritismo, que Allan Kardec nos diz mais ou menos assim. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, ele diz assim: para conhecer as coisas do mundo visível e descobrir os segredos da natureza material, Deus nos concedeu ao homem a vista corpórea, os sentidos e os instrumentos especiais. Com o telescópio, ele mergulha o olhar nas profundezas do espaço. E com o microscópio, descobriu o mundo da infinitamente pequeno, coisas que aos nossos olhos nós não conseguimos ver com os sentidos naturais corpóreos. Esses aparelhos, esses instrumentos nos ajudam. Mas aí Allan Kardec faz a colocação: para penetrar no mundo invisível, Deus lhe deu a mediunidade. Olha que maravilhoso, né? Deus nos deu a mediunidade para que não nos deixasse com curiosidade, sem compreendermos o todo, né? Compreender o micro, o macro e o que está além, que transcende os nossos sentidos, que é a mediunidade, abrindo as portas do invisível para nós. E Joana de Ângeles, no livro Oferenda, capítulo 9, Joana de Ângeles diz assim: poderíamos encontrar nas recomendações de Jesus uma diretriz segura para o exercício da mediunidade na Terra? Aí Joana responde: Jesus recomendou com sabedoria aos seus discípulos, portadores da mediunidade, aquelas colocações que eu fiz: curai os enfermos, expulsar o demônio, dar de graça o que de graça responde-lhes. Aí Joana vem e nos coloca a reflexão: doa as tuas horas disponíveis ao exercício da mediunidade nobre. Fala, escreve, ensina, aplica passes, magnetiza a água, ora em favor do teu próximo. Intervém com bondade e otimismo nas paisagens enfermas de quem busca ajuda evangélica. Os espíritos em perturbação, sobretudo, vive a lição do bem, animado a caridade, para a caridade, pois médium sem caridade pode ser comparado a um cadáver de boa aparência. Ela pegou pesado, hein? Médium sem caridade pode ser comparado a um cadáver de boa aparência. Que isso fique para as nossas reflexões. Que isso fique para as nossas reflexões. Tudo que essas jovens colocaram aqui. E a felicidade nossa é o que nós programamos, conseguimos. Sejam felizes, agradeçam a vocês e os seus esforços, os esforços desse grupo, e todos aqueles que estão nos dando suporte, da nossa querida Bel, né? A nossa coordenadora, a nossa chefa, né? A nossa chefa, né? Da nossa chefa, de todos aqueles que estão nos bastidores, né? Desde aquele que vem perturbar como Arthur, até aquele que vem trazer as contribuições para ele. Arthur, eu te amo, cara, né? Até aquele que vem dar as contribuições com a sua presença brilhante, como Dona Salete. Então, nós hoje não somos nós quatro, nós hoje somos a instituição espírita Obreiros da Vida Eterna em peso. Eu tenho certeza que todos estão vibrando e vibraram por nós. E todos vão nos dar suporte para que esse programa venha a ter uma quantidade maior, certo? Então, nós não podíamos deixar de agradecer a Deus. Agradecer à TV7 por nos acolher em suas transmissões. Obrigado, TV7. Né? Agradecer ao Seridó Espírita, na pessoa do nosso Alisson. Alisson é um amor meu do passado. Né? Muito obrigado, Alisson. Né? Muito obrigado, Seridó Espírita. E eu peço a vocês que ainda não se inscreveram nestes canais, nos ajudem a divulgar a doutrina. Inscrevam-se.
ok? Veja o vídeo, como Mariana sempre está colocando. E eu peço a você, jovem, que está em casa, não se assustem com nada que lhe acontecer daquilo que dizem que é sobrenatural, porque é tudo natural. Aqueles espíritos que podem aparecer, que podem falar conosco, são gente como a gente. São pessoas que, como as meninas relataram aqui, muitas vezes estão nos buscando por precisar de ajuda. Então, que Jesus nos abençoe, que as luzes do alto possam nos acolher a cada um nesta noite. E eu queria que vocês, rapidinho, dissessem as considerações finais, porque nós já avançamos 3 minutos, certo? Jéssica, agradeça. Gostaria de agradecer a você, Oliveira, a TV7, ao Seridoc que está dando esse espaço a nós jovens. Agradecer a todo mundo que está aqui nos assistindo hoje. Curta, ativa o sininho. E só uma coisa, que faça o bem, independente a quem seja. E semeie o amor e o espiritismo. Amanda? Sim, primeiramente eu quero agradecer pela oportunidade, Oliveira, e quero agradecer ao público por estar nos assistindo e pessoas que ainda não entendem que estar aqui nos assistindo vai entender melhor como é a doutrina do Espiritismo. E é Ana isso. Lu? Agradecendo a oportunidade, né, de estar aqui. Experiência muito boa. Agradecendo a todo mundo que assistiu, que enviou boas vibrações para a gente. Foi muito importante. Agradecendo a todo o nosso grupo, que contribuiu com os estudos, passando informações. E a Oliveira, né? Que se não fosse por ele, eu acho que a gente não ia estar assim aqui hoje, não. E a TV7 e o Servidor Espírita, claro, pela oportunidade. Muito obrigada. Gratidão. Eu é que agradeço a vocês, né, pela confiança e agradeço a Deus, né, que é o que nós devemos agradecer a Deus, a Jesus, e todos aqueles que nos ajudam por uma oportunidade ímpar como essa. E não se enganem, logo, logo vocês estarão de volta à telinha. Obrigado, Seridó Espírita, obrigado, TV7, obrigado a cada um de vocês. Muita paz, muita luz. Jesus ilumine cada lar, cada coração que nos assiste nesse instante. Muita paz. Muito obrigado. Ó, não é um abacaxi, nem uma pinha, hein? Ó.